Irmão, nós temos, durante esses últimos períodos, nós temos tido um estudo com relação a uma série de mensagens, acende uma luz. E nessa série de mensagens, ela está totalmente focada ao evento da ressurreição. E durante esse período, nós tivemos a oportunidade de estarmos estudando com relação a esse efeito na vida da Maria Madalena, na vida do Tomé e também Emaús, né, os dois discípulos em caminho de Emaús. E nós queremos, nesta manhã, estarmos nos deliciando com uma experiência vivida também pelo efeito da ressurreição de Cristo Jesus, que é na vida de quem? O Pedro. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque assim Ele nos ensina e nos traz exemplos, Ele nos traz experiências para nós podermos meditarmos na palavra justa, verdadeira, que satisfaz o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e que esse exemplo, né, do Pedro, toda essa caminhada de ajuste na vida do Pedro, e também a consolidação do seu ministério, possa nos trazer, sim, né, um conhecimento, um alento e edificação em o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, e quem conta isso? Quem conta isso é o amigo dele, é o João. O apóstolo João é quem narra, faz essa narrativa com relação a essa transformação, essa mudança na vida de Pedro. E nós queremos estarmos, nesta manhã, estudando sobre a transformação na vida do Pedro. Então, louvado seja Deus. E no livro de João, capítulo 21, versículo 1, João, capítulo 1, isto, João, capítulo 1, capítulo 21, perdão, João, capítulo 21, versículo 1, a partir do versículo 1, que é até o 17, louvado seja Deus. Veja o que diz o João, o amigo do Pedro. Se você já encontrou, vamos ficar de pé para nós lermos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa série de mensagens acende uma luz, ela está acendendo mesmo uma luz de conhecimento, uma luz de ensinamento do Espírito Santo de Deus, onde nós temos que caminhar, e é justamente isso, nós temos que caminhar na palavra do Senhor, é ouvindo, sabendo, conhecendo o passo a passo, o dia a dia, os acontecimentos, sentindo o que aquelas pessoas estavam sentindo. É esse sentimento de ressurreição, do poder dessa ressurreição, que o Senhor tem nos ensinado nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E os domingos têm sido permeados justamente por essa beleza, expansão da palavra e da ressurreição. A ressurreição não foi só naquele dia, no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa celebra-se, sim, né, celebra-se a ressurreição, celebra-se a ressurreição de Cristo, mas muitos se desviam muito para o chocolate e outras coisas mais. Mas a ressurreição, ela não ficou estacionada naquele dia. Essa ressurreição, ela está fazendo efeito hoje em o nome de Jesus. Cada encontro que nós temos, é o resultado da ressurreição de Cristo Jesus. Então, que possamos estarmos ressuscitando com Ele, ressuscitando fé, esperança e um caminho diligente para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Então, João, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim, diz o João, eu gostei desse foi assim, o João dizendo, foi assim. Isso aí realmente dá uma conotação de alguém que viu, ele estava lá, a veracidade naquilo que ele está falando, sabe por quê? Ele estava lá, ele presenciou a tudo aquilo, João viu. Então, foi assim,
Versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E no versículo 3 diz, vou pescar. Disse-lhes quem? Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, esse discípulo é o João, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo, disse isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Louvado seja Deus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Os irmãos já viram 150 peixes grandes? Se você for ali no mercado São Pedro, né, em Niterói, você vai ver, né, peixes enormes. E tem uma banca, lá no final, tem uma das peixarias que tem uma banca enorme, e ficam ali os peixes grandes. Peixes grandes como o namorado, aquelas corvinas bem grandes ali. E aquela quantidade não passam de 30. Imagine 150 peixes que estavam ali naquelas redes. E Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a quem? A Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama realmente? Mais do que este? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus de ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amém. Senhor Deus nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. A tua palavra, Senhor, ela já é abençoada e bendita, Senhor. Ela é poderosa. O que nós desejamos e oramos nesse momento é para que essa essência dessa palavra, ela possa produzir algo de extraordinário nas nossas vidas. Que haja, Senhor, as portas, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, totalmente disponível para que o Espírito Santo de Deus tenha a nos dizer, a nos falar e a nos abençoar nesta manhã. E tudo aquilo que o Senhor preparou no seu coração, seja derramado sobre nós, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos diante justamente de algo espetacular, algo fabuloso, que é justamente no momento em que o ministério do Pedro, ele é ali alicerçado por uma nova confissão,
uma nova confissão, uma restauração. Irmão, nós temos que estarmos atentos a todas as vezes que nós nos reunirmos. Aquela já era a terceira vez em que o Senhor estava, depois da sua ressurreição, Ele esteve ali com os seus discípulos. E quantas vezes nós nos reunimos neste lugar? Quantas e quantas vezes nós nos reunimos aqui nesse lugar de comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor? E às vezes nós não lembramos da ressurreição do Cristo vivo, que está presente em todas as nossas reuniões. Como é promessa dele, estarei convosco em todos os momentos da sua vida. É promessa do Senhor de que onde estiveres 2 ou 3 em meu nome, ali no meio eu estarei. Não há diferença daqueles encontros que o Senhor teve com os seus discípulos depois da sua ressurreição. Permanece esse mesmo encontro, permanece a sua palavra, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder, é o mesmo desejo abençoador do Senhor sobre cada um de nós, em o nome de Jesus. O que você vai levar nessa manhã para a sua casa? Você vai levar as bênçãos de Deus, você vai levar o poder de Deus para a sua casa, para o seu trabalho amanhã. Você vai levar aquilo que Deus preparou, em o nome de Jesus. Não pense que durante a semana o Senhor descansou e só vai trabalhar no domingo. Não, de jeito nenhum, não é assim. Durante a semana o Senhor preparou, o Senhor cuidou de você. Durante a semana o Senhor te sustentou, guardou, livrou, curou, libertou para a honra, louvor e glória do nome dEle. E hoje nós estamos aqui fazendo um culto, exaltando o nosso Deus, dizendo para Ele: Senhor, eis-me aqui, faça-se conforme a Tua vontade. Não fomos nós que preparamos algo para Deus, foi Ele que preparou o lugar aqui para nós, em o nome de Jesus. Sabe que não tem ninguém a mais nem a menos do que o Senhor preparou para estar aqui nesta manhã. E por isso você é abençoado. Por isso nós somos abençoados, agraciados pela graça, poder e misericórdia do Senhor, em o nome de Jesus. Porém, mas fique atento, porque Deus tem algo para cada um. Não vamos ficar apenas ligados lá no Pedro, deixa eu ver por curiosidade o que aconteceu com Pedro. Mas sim, o que está acontecendo comigo nesta hora. O que eu vou levar para a minha casa, o que eu vou levar para o meu trabalho amanhã. Amanhã vai estar no trabalho, é aquela discussão lá sobre o time que ganhou, o time que perdeu e outras coisas e tal, porque eu fui a um casamento, eu fui a uma festa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora com restrições, é claro, né? E vai ser a conversa. Mas a sua presença ali vai chegar com algo diferente, com aquilo que Deus está preparando, que o Senhor preparou e quer te abençoar nesta manhã. Esteja atento, isso, em nome de Jesus. Ninguém vem aqui para dar um passeio, cumprir com uma obrigação. Cumprir com uma obrigação. Quando eu era criança, né, a minha avó ela ia para a igreja, né, a primeira sessão da igreja, ela estava lá presente. E depois ela dizia: já cumpri com a minha obrigação, agora vou cuidar do almoço e tal. Bom, nós estamos aqui cumprindo uma obrigação, não, irmãos. Nós estamos aqui por amor a Deus. Nós viemos aqui trazer uma oferta ao Senhor. E a oferta é a nossa própria vida. É algo que vem de dentro do nosso interior para colocar diante de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas então, por que aconteceu com tudo isso? Ah, sim, isso houve um princípio. Por que esse momento final que nós lemos nesses versículos? Porque teve motivo para isso. E o motivo é uma verdadeira história de amor, de perseverança, medo também do Pedro, mas ela termina bem, termina com o Senhor. Então, louvado seja Deus. Por quê? Nós sabemos que Pedro negou a Jesus por 3 vezes. É lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54, 62, quem vai narrar é o Lucas, não é um amigo dele, João, que vai narrar sobre essa questão do Pedro. Lucas capítulo 22, e do versículo 54, 62. Isso, irmãos, é para nós começarmos, agora que nós estaremos começando, amém, irmãos? Começando nessa trajetória, para nós chegarmos até o ponto final, que é: tu me amas, Pedro. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor.
Lucas capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo quem? Jesus. Prenderam Jesus. Levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Pedro os seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhando fixamente para ele, e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Versículo 58. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. E o Pedro respondeu: homem, não sou. Respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele sim, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Então, irmãos, essa é o começo. É o começo de uma mudança, de uma transformação. A transformação do Pedro. Você talvez não esteja lembrado quando foi assim o dia, o motivo assim da sua transformação. Mas eu posso dizer, é sempre algo que marca a nossa vida, que marca o nosso dia a dia. E certamente, nesse dia, ficou marcado ali para o Pedro, mesmo ele não estando percebendo de que algo lá na frente iria acontecer, mas começou ali uma certa angústia no Pedro, porque diz no versículo 62, saindo dali, chorou amargamente. Então, a sua atitude expressa os sentimentos de quem está desorientado, triste, que não sabe o que fazer diante da sua atitude errada. Era o que estava se passando naquele momento com Pedro. Ele saiu e chorou amargamente. Mas nós podemos imaginar os sentimentos de um homem que tanto recebeu do seu mestre. Nós podemos imaginar a situação do Pedro. Para nós podermos darmos, né, esse mergulho de conhecimento sobre esse efeito transformador na vida do Pedro, é preciso conhecermos também os detalhes, é preciso termos o sentimento. Eu, quando leio um livro, para que eu possa saber qual é a mente daquele escritor, eu quase que entro lá naquele livro, eu mergulho ali para saber qual o desejo. Nem todos conseguem pegar assim e ler um decreto, uma lei, e compreender. Então, é necessário que você, primeiro, vá saber qual a mente, qual o desejo, qual o intuito daquele escritor. E para nós podermos saber justamente esse passo a passo da transformação do Pedro, nesse período pós-ressurreição, então é preciso nós sentirmos. E nós podemos imaginar, sim, os sentimentos de um homem que tanto recebeu do seu mestre. Ter presenciado a cura de sua sogra, ter andado por sobre o mar, ter afirmado: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16, e ter acompanhado tão de perto o ministério e a conduta de Jesus, e ele o nega. Então, não podemos imaginar o estado que se encontrava o apóstolo Pedro. E a partir daí, irmãos, começa o quê? Uma expectativa. Embora as Escrituras, ela não falam justamente sobre isto, sobre essa conduta do Pedro a partir desse momento. Mas nós podemos imaginar, vamos nos colocar no lugar do Pedro, para nós sabermos, né, o quanto aquele homem estava sentindo. E nós já vimos ali, já
trouxemos a lembrança justamente sobre um homem que andou sobre o Mar Vermelho, que viu, esteve ali e viu a cura da sua sogra. Ele viu tantos e tantos milagres, e depois ele vai, nega o Senhor. Então nós podemos imaginar como se encontrava aquele homem, e quando ele chorou amargamente, ele não estava com remorso, ele era arrependido, era arrependido. Ali começa uma trajetória, expectativas. A nossa expectativa nesta manhã é de sairmos daqui justificados em o nome de Jesus. A nossa expectativa é de termos uma semana abençoada em o nome de Jesus, poder dizer todos os dias: Senhor, eis-nos aqui e faça-se conforme a tua vontade. Mas o momento agora é nós estarmos ligados aí na pandemia, isolamento, mas não sei o que, a vacina e tudo mais, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a nossa obrigação. A exemplo do Pedro, ele chorou amargamente porque ele estava arrependido, e ele precisava, a sua expectativa era de um momento de poder encontrar-se com o Senhor, encontrar-se com o Senhor, encontrar com Cristo, e poder falar diretamente com Ele, dizer: Senhor, me perdoa. Era essa a expectativa do Senhor. Mas só que a expectativa dele já foi cada vez se tornando distante. Por quê? Jesus foi preso, foi crucificado, morto e sepultado. E agora? E agora? E agora, Pedro? E agora? Eu imagino que o Pedro não estava almoçando, estava jantando, não estava conseguindo dormir direito, por causa da sua expectativa. A expectativa, ela pode ser uma expectativa boa, como pode também ser aquela expectativa, né, de que cada minuto, cada hora, parece uma eternidade. E deveria ser isso que estava acontecendo com o apóstolo Pedro. E a primeira expectativa, após o arrependimento, ao benefício da ressurreição, a primeira expectativa, ela parece frustrada. A primeira expectativa, ela parece frustrada. E agora era saber onde o colocaram. Lá no livro de João, capítulo 20, versículo 1 ao 7, o que nós podemos ler? Que no primeiro dia da semana, foi o domingo, bem cedo, estavam ainda escuro, e Maria Madalena, nós já estudamos sobre a Maria Madalena, sobre o efeito da ressurreição na vida da Maria Madalena. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de quem? Simão Pedro, e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, o João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Onde o colocaram? Essa agora passou a ser a preocupação. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Lógico, João era mais novo, né? O Pedro já estava mais cansado, já tinha mais idade. Então, o João correu primeiro e chegou primeiro, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Porque o Pedro estava ardendo. Os irmãos lembram que os dois discípulos do caminho de Emaús, os olhos deles ardiam enquanto Jesus falava com eles. O Pedro era o seu interior, era o seu coração que estava ardendo. Se a Maria Madalena foi lá e viu que ele não estava lá, bom, então ele está em algum local. E o Pedro correu. Nós estamos falando justamente na expectativa do Pedro. A expectativa do Pedro. E o Pedro correu. O outro chegou, olhou,
disse, não está aqui mesmo, mas não entrou. E o Pedro, porque ele estava vivendo uma expectativa. Irmãos, quando você sair para um encontro na casa de Deus, um encontro com o Senhor, saia com uma expectativa de vitória, uma expectativa de solução, de transformação em o nome de Jesus. Mas eu já aceitei a Jesus, já faz mais de 40 anos que eu aceitei a Jesus. Irmãos, para mim, todo dia é dia de expectativa no Senhor. Ou nós vivemos a palavra do Senhor, como ela diz que o justo vive pela fé, ou nós vamos viver os nossos próprios caminhos, aquilo que nós traçamos. Então, Pedro, ele tinha uma meta, uma expectativa. E a Maria Madalena já tinha dito onde o colocaram. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho, mas o túmulo estava vazio. O coraçãozinho do Pedro, novamente, não foi dessa vez. Mas ele pode ter lembrado que a Maria Madalena falou, onde o colocaram. Mais uma expectativa para o Pedro. Àquela altura, talvez Pedro imaginasse que tudo que ele merecia era mesmo o desprezo do Senhor. Mas ele continuou quieto, continuou esperando. E a segunda expectativa, essa segunda expectativa, eu creio, foi marcada pelo medo do Pedro, do distanciamento, como também um medo de uma aproximação e ele ser chamado, ser reprovado, ser chamado a atenção. E nessa segunda expectativa, era o momento do Tomé. É lá no livro de João, capítulo 20, versículo 26 ao 28, diz que uma semana mais tarde, nós vimos que a primeira da ressurreição foi no domingo, no terceiro dia. Agora, essa expectativa já havia passado uma semana. E uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, e pare de duvidar e creia. Era o momento de Tomé, era o momento para poder também ajustar também a vida do Tomé, fazer um ajuste, um ajuste na vida do Tomé. E disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Pronto, estava consertado. O Senhor não veio para matar espiritualmente ninguém. O Senhor veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor quer a nossa salvação. O Senhor quer perdoar os pecados. Glória a Deus. O Senhor quer perdoar os pecados, ainda que seus pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja como carmesim, se tornarão brancos como a lã. É o desejo do Senhor. O Senhor veio para que tivéssemos vida, e não para que ninguém se perdesse. Então, louvado seja Deus. E àquela altura, Pedro já imaginava, por que Jesus não se dirigiu a mim? E eu tenho medo, olha o medo do Pedro, e eu tenho um medo de me aproximar dele, porque eu tenho uma dívida com ele. Ou eu acredito até que eu nem deveria estar aqui,
pode ter imaginado, Pedro. Talvez até ele tenha imaginado isso, eu nem deveria estar aqui. Veja que o Senhor nem se dirigiu a mim, ele foi falar com Tomé. Quem sabe até, né, a dúvida do Tomé, a descrença do Tomé, tenha sido até maior do que eu ter negado ao Senhor. Mas, de qualquer forma, a minha expectativa é chegar diante dele. E mais um encontro frustrado. No entanto, Jesus o abordou de um jeito tão diferente do que ele, Pedro, ou qualquer um de nós poderia esperar. Irmãos, espere sempre algo, o melhor de Deus, em o nome de Jesus. Nós não vamos, por causa disso, por esse motivo, abusar da liberdade que o Senhor nos deu. Mas vamos estarmos sempre crendo que Deus tem o melhor para nós, em o nome de Jesus. O Senhor não veio para nos derrubar. O Senhor não veio para dizer, por causa do seu pecado, o seu caminho agora vai ser esse, saia. Não. Até quantas vezes o Senhor perdoa? Não é? A Bíblia diz que até 70, Jesus diz até 70 vezes 7. Né? Ou seja, não há limite, há uma infinidade com relação a isto. Então, era o Pedro ali diante de mais uma expectativa em que ele faltou coragem de ir até o Senhor. Mas o tempo também é de Deus, o tempo também é do Senhor. Se o Senhor quisesse falar com Pedro, teria falado com ele naquele momento. Então nós podemos compreender que esse efeito, o efeito da ressurreição, ele é algo bonito, ele é algo especial, ele é algo concreto, é uma verdade. Ele não tem ali entre linhas que nós não entendemos por que colocaram isto. É uma verdade, irmãos. Assim também é o nosso dia a dia. Não pensa que o nosso dia a dia está diferente daquilo que foi estabelecido por Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer operar maravilhas na sua vida, na sua casa. É preciso compreender e esperar o momento de Deus na sua vida. E finalmente, o momento chave para o ministério do discípulo Pedro. Momento chave para o ministério do discípulo Pedro. É justamente esses que se encontram lá em João, capítulo 21 e o versículo 15 ao 17. Finalmente, o momento chave para o ministério do discípulo Pedro. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 21, versículo 15 e o 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, nós estamos retornando lá ao que nós já tínhamos lido anteriormente. Depois de comerem, Jesus perguntou, a quem? Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? E o Pedro foi pego assim de surpresa, O que eu vou dizer? Lógico, disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí aquele alívio. Quem não gosta de ouvir alguém dizer, eu te amo? Hoje, numa época em que se ouve muitas pessoas dizer, eu te odeio, discursos odiosos, né? Numa época dessa, né? Não é tão bom a gente ouvir alguém que diga, eu te amo. E o Pedro não deixou passar aquela oportunidade. Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida dos meus cordeiros. Até aí estava muito bom. Né? O Pedro, ai que alívio. Depois de esperar tanto tempo, eu pude agora me reconciliar.
e dizer para ele que eu o amo. Aquele mesmo Cristo que o Senhor perguntou, Pedro, e quem você diz quem eu sou? E o Pedro disse, isso lá no livro de Mateus, e Pedro disse, Mateus 16, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aquele mesmo Pedro, agora o Senhor pergunta para ele, você me ama, Pedro? E o Pedro imediatamente, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas, versículo 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Aquele momento Pedro já ficou um tanto preocupado, mas por que ele está me perguntando segunda vez? Mas ele também não negou 3 vezes? Por que ele está me perguntando segunda vez? E ele já ficou preocupado. Pela 3ª vez, Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Esse magoado não é ficar chateado, aborrecido e tal, mas ele ficou tenso, ele ficou preocupado, ele ficou temeroso, por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para Jesus aquilo era uma confirmação. Para o Pedro ele já não estava sabendo mais, entendeu aquele motivo, mas ele manteve. Irmãos, mantenha a sua palavra diante do Senhor. Se você hoje diz, Senhor, eu espero em Ti, amanhã você vai dizer a mesma coisa. Senhor, eu quero esse milagre para hoje, se ele não acontecer, você vai dizer para ele, Senhor, eu estou esperando esse milagre. Eu vivo pela graça, pela Tua misericórdia, pelo efeito poderoso da Tua salvação. Nada, absolutamente nada, é impossível àquele que crê. Naquele exato momento, foram justamente pela certeza, aquela afirmação correta, sincera do Pedro, que o Senhor novamente se viu animado para trazer a bênção e uma recuperação, a restauração de um ministério promissor daquele homem, do Pedro. Irmãos, em audiência, é uma coisa muito comum, quando há um interrogatório, né, e aquela testemunha, ela está falando, e aquele magistrado, o juiz, ela está olhando diretamente nos olhos daquela pessoa. E às vezes, muitas vezes ele repete, você pode repetir? A pessoa até não entende, você pode repetir? Ah, sim. Terminou de repetir, ele pede novamente, peraí, deixa eu me esclarecer mais um pouco, fala de novo, relata novamente. E olhando ali nos olhos daquela pessoa, se ela desviar o olhar, se ela mudar a sua posição, ela está mentindo. Mas se aquela pessoa disser tudo aquilo que desde o princípio ela disse, e ainda afirmar, essa é a verdade, pronto, acabou, tá bom, obrigado, ok, tal, passa para a situação seguinte. E assim o Pedro se encontrou diante do Senhor, pela 3ª vez. O Senhor pergunta ao Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, ficou apreensivo, por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, finalmente, o momento chave para o ministério do discípulo Pedro. O que mais me impressiona nessa passagem é que, apesar da dureza de ser negado, Jesus não olhou com um olhar de condenação e julgamento para com Pedro. E eu imagino seu olhar de amor e acolhimento, restaurando a autoestima e o ministério do seu discípulo. Ele era um discípulo do Senhor. O Senhor
o amavam. Quando ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu imagino também o coração do Senhor Jesus dizendo: estou perguntando isso a ele, a mente do Senhor, porque eu o amo. Ele é importante, você é importante. O ministério para o qual o Senhor te levantou, ele é importante para o Senhor. E por isso diz o Senhor: todo aquele que o Pai me der, de modo algum eu o lançarei fora. O poder da ressurreição de Cristo Jesus, ela se estende, e se estende por todos os momentos da nossa vida. Irmãos, creia, em todo lugar que nós estivermos, nós somos marcados pela ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esse é um efeito bem diferente daquilo que o mundo costuma, por aí, acelerar e tal, e de formas tais, e pelo entendimento do homem, mas o verdadeiro entendimento, ela está na própria palavra, até porque Jesus, ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por ele. Não tenha medo de estar de frente com o Senhor. Não tenha medo, porque o Senhor, ele não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Ele veio para buscar as ovelhas que estavam perdidas. E esse propósito, o Senhor diz assim: Pedro, em momento algum o Senhor perguntou: Pedro, por que você me negou? O Senhor nem perguntou. Talvez isso estivesse no coração de Pedro. Quando o Senhor perguntou já a terceira vez, o Pedro disse: bom, ele agora vai me interrogar, é agora que ele vai perguntar, e eu não vou nem saber o que eu vou dizer para ele. E o Senhor, não era essa a intenção do Senhor. Então, ali estava um ministério recuperado. Ali estava, novamente, um Pedro perdoado. Ali estava um Pedro, um instrumento para ser usado para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Uma autoridade para estar, inclusive, à frente dos demais discípulos, que iriam permanecer ali na presença do Senhor, como aconteceu no dia de Pentecostes, que era uma festa. Pentecostes era uma festa, e naquele dia, o Espírito Santo ali trouxe ânimo, deu uma sacudida, e quem? Pedro tomou a frente, fez ali um discurso, uma pregação, e mais de 3.000 pessoas se converteram, justamente por causa daquele homem, que nessa linha da ressurreição, ele foi recuperado e foi restaurado para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Isto pode acontecer hoje, na sua vida, no seu ministério, em o nome de Jesus. É esse o desejo do Senhor, te fazer abençoado, poder olhar e te ver como não aquele que se assenta num banco, numa cadeira, numa poltrona de uma igreja para assistir e depois volta para casa, já estou abençoado. É importante que você seja uma árvore que dê bons frutos e que seja por ele usado e abençoado em o nome de Jesus. Siga esse raciocínio de vitória, a vitória do Pedro, a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus, a vitória do Evangelho, a vitória para nós hoje. Saber a grandeza do Deus que nós servimos, a grandeza do Cristo Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, vivo está aqui, estará contigo em todos os momentos da sua vida, e fará o efeito transformador, fará a diferença em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento ao qual o Senhor nos revela, e nos revela algo de especial, algo, Senhor, que vem, Senhor, trazer uma manutenção espiritual para a nossa vida. O Senhor nos demonstra o quanto foi valioso para o Pedro permanecer na tua presença,
mesmo que ele talvez estivesse se sentindo magoado, talvez estivesse se sentindo acuado, mas ele permaneceu na tua presença, porque ele tinha a esperança de que o Senhor tinha algo para fazer, embora ele não sabia o que o Senhor poderia fazer, mas ele tinha a expectativa de poder estar contigo e revelar, e ele revelou o amor. O Senhor lhe deu a oportunidade. Que o Senhor possa estar dando oportunidade ao seu povo nesta manhã. Você possa estar dando a oportunidade, Senhor, de todos aqueles que vieram, Senhor, à tua casa. Talvez, Senhor, pensando nesse momento, eu vou porque eu tenho algo para resolver amanhã ou depois da manhã. Mas o Senhor que sabe de todas as coisas, que o buscar em primeiro lugar a sua justiça é o essencial para que o problema da manhã ou depois seja resolvido, o Senhor nos traz essa oportunidade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu convido a igreja para ficar de pé, em o nome de Jesus, porque eu quero orar por você. Nós temos orado aí durante a semana inteira, ao meio-dia, às terças e quintas-feiras de manhã, e durante todo o dia que nós acharmos por bem estarmos orando, às quartas-feiras, durante o PGV, o pequeno grupo de vida, nós estamos sempre orando, buscando ao Senhor. Mas eu quero orar agora por uma situação muito especial, em o nome de Jesus. Eu não sei como está a sua mente e o seu coração, mas o Senhor sabe. O Espírito Santo de Deus, durante esse período, ele já sondou o seu coração. Não pense que o Espírito Santo de Deus está sentadinho ali no banco ali e tal, ou então está aqui por trás de mim, assoprando no meu ouvido aqui, o que eu vou dizer. Ele está agindo. A casa é do Senhor. E a casa somos nós. Somos morada, tabernáculos, templo do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor, o Espírito Santo, a palavra que chega, eu posso fazer a palavra chegar aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo de Deus ele se encarrega de levar até o seu coração, trazer à sua mente a boa lembrança do poder de Deus e daquilo que Ele é capaz. Era tudo isso que está acontecendo. Esse talvez, o Senhor falou profundamente no seu coração, de que Ele é a resposta. Eu sou a ressurreição e a vida. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nesse contexto de ressurreição, o Senhor está te dando a mão assim, para te levantar, para dizer, eu conto com você. Eu conto com você, Pedros. Eu conto com vocês. Mas só uma pergunta, você me ama? Eu não posso dizer para o Senhor por você, mas seria tão bom se você mesmo dissesse, Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Seria tão bom que você mesmo dissesse, Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Seria tão bom que você mesmo dissesse, Espírito Santo de Deus, eu te amo, te louvo e te adoro. Glórias e glórias ao teu santo e bendito nome. Que a verdadeira paz do Senhor Jesus Cristo, como Ele se apresentava quando Ele chegava lá no meio, naquela congregação onde se encontravam os seus discípulos, e o Senhor dizia, paz seja convosco, porque Ele é a paz. Acalme o seu coração, a sua mente, Ele é a paz. Senhor, derrama, Senhor, essa verdadeira paz, Senhor, talvez nos corações que nesse momento, Senhor, se encontram, Senhor, atribulados, Senhor, se encontram, Senhor, temerosos, que a verdadeira paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo traga o verdadeiro alento, assim como foi o Pedro, que a expectativa do teu povo nesta manhã, da tua igreja, seja a expectativa de que há mudanças sim, há transformações, e nós estamos debaixo dessa autoridade transformadora, chamada Jesus Cristo, que através da sua ressurreição, nos trouxe vida e vida eterna.
Obrigado, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Ah, Senhor, que a nossa cabeça, Senhor, esteja sempre debaixo das Tuas mãos, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, possam ver sempre a direção que o Teu Espírito Santo tem nos mostrado. E que o nosso coração, o nosso interior, ele possa descansar no Senhor, assim como a nossa alma, ela possa se aquietar de toda e qualquer situação que nos traga qualquer tipo de alvoroço. E faça, Senhor, uma recuperação total, em o nome de Jesus. E que todos digam amém.